Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, pessoal. Eu sou a Erika Sais, a Kika, e esse é o Perspectiva, um programa para entender como ideias, pessoas, territórios e organizações estão transformando o Brasil. E hoje vamos falar sobre juventudes, sobre clima e justiça ambiental, temas urgentes e profundamente brasileiros. O futuro climático do Brasil já está nas mãos de uma nova geração, e ela não está esperando permissão. A nossa convidada de hoje é Marrayan Sampaio, ativista climática, embaixadora da Juventude da ONU, presidente do Conselho Deliberativo do FUNBEA e uma das principais vozes da juventude brasileira nas agendas de justiça climática, educação ambiental e ODS. Participou de 4 conferências da ONU, representou o Brasil no G20 e trabalha para fortalecer territórios e coletivos socioambientais em todo o país. E para apresentar esse programa comigo e bater esse papo comigo junto com a Marrayan, o Alan Levi. Oi, Alan, bem-vinda, Marrayan. Oi, Kika, oi, Marrayan, super animado. Acho que os ouvintes vão curtir. A gente precisa sempre se inspirar com esses jovens brasileiros que estão preparando um futuro bacana para o nosso país. Estou muito feliz, muito animada com o convite. Tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo também. Marrayan, eu queria que você começasse contando pra gente como é que uma mulher tão jovem já fez tudo isso, já teve em todos esses espaços, como é que todos esses lugares chegaram na sua história e chegaram até você? Eu comecei muito cedo, né? Com 12 anos ali foi quando o ativismo foi crescendo na minha vida. Então, ali naquela transição de criança para jovem adolescente. Então, isso para mim foi um período muito especial. E aí foi quando tudo caiu de uma vez, né? Comecei a trabalhar muito mais com causas sociais, primeiro sociais e depois ambientais, porque eu demoro para me enxergar enquanto essa ativista ambiental, né? Até porque a gente tem um estereótipo no Brasil do que significa ser ativista ambiental, e hoje, para mim, uma das maiores referências é a minha avó, por exemplo, a pessoa que me ensinou o cuidado com a terra, esse lugar do manejo. Isso, para mim, é o ativismo ambiental, aquele que vem muito da base, né? E aí, com 12 anos, eu decidi tudo, faculdade, que eu queria fazer relações internacionais, que eu queria trabalhar em parceria com agências, mecanismos da ONU, enfim, que eu queria muito expandir esse lugar. Então, para mim, foi uma virada de chave muito especial, mas aí a gente vai desenvolvendo, né? Porque a gente está falando ali de infância, de adolescente. Depois eu fiz relações internacionais, comecei a trabalhar com crianças e jovens refugiados no Brasil. E aí eu fui percebendo que o motivo de refúgio, que antes era guerra, perseguição política, direitos humanos, ele ia mudando ao longo do tempo, né? A primeira vez que eu estive de frente com uma refugiada por questões ambientais, falando sobre isso, foi muito marcante para mim. E aí eu estive de cara com 2 lugares diferentes, né? O que pode ser o resultado, a consequência extrema da mudança global do clima, que é literalmente perder o seu território, mas coisas que eu via, que eu passei, situações que eu já enfrentei de racismo ambiental no Brasil. Então eu contrapus esses 2 lugares, né, enquanto internacionalista, e aí fui para o clima de vez, decidi, fiz essa decisão ousada, porque isso já estava 360 em toda a minha vida e eu percebi o quanto ela sempre esteve presente também. E aí entra Instituto Perifa Sustentável, entra a Funbeia, entra organizações e projetos e voluntariados de forma muito especial, mas é desde os 12 anos que essa trajetória ali tem sido traçada. Eu sou o curioso da turma, você falou da sua avó, dá para você voltar e focar um pouquinho mais nisso, que é muito legal para os nossos ouvintes, da sua infância, onde você foi criada, como que é esse ambiente familiar para criar essa jovem tão antenada e tão sedenta, né, por conhecimento, por transformação. Como que é essa fase da sua infância? Sim, hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou carioca de nascença, então nasci no Rio de Janeiro, morei em muitos lugares, tanto que hoje nós no Instituto Perifa Sustentável estamos na Brasilândia, que foi um dos lugares pelos quais eu passei, mas eu vivi muitos lugares e muitos territórios da Zona Norte, né? Porque o cenário que eu tinha, que eu enfrentava ali em grande parte da infância e da adolescência, era quando o aluguel ficava caro,
enfim, a bolsa, o desconto da escola, ele mudava, então você tinha que mudar junto. Então esse lugar de território sempre foi uma questão para mim, com a dificuldade também de me fixar, né, e é uma das coisas que eu me curo ali enquanto ativista, depois quando eu começo a trabalhar num território só, e quando eu me dedico em um dos territórios pelos quais eu passei, que é a Brasilândia, com o Instituto Perifa Sustentável, então isso para mim é um lugar muito especial. E a minha avó é uma mulher indígena, descendente de Tupinambá, que sempre mexeu com a terra, né, que não é uma mulher aldeada hoje, mas que teve uma trajetória de muitas violações, inclusive, que veio para a cidade. E ela é uma das pessoas mais importantes da minha vida, junto com a minha mãe. Eu digo que são as mulheres da minha vida, porque elas me criaram, de fato. Né? E ela sempre foi uma pessoa que sempre teve um trato com a terra muito especial. Especial do tipo, vou pegar aqui um terreno seco, uma terra que parece pedra, e vou fazer brotar. E isso para mim é muito especial, porque quando a gente olha para os nossos ativistas ambientais, a gente pode pensar de repente nos grandes cientistas, ou até em referências jovens, a gente pensa numa Greta, em figuras que são muito especiais, só que a gente geralmente não olha para o nosso entorno. E para mim é muito especial pensar nela como uma das minhas maiores referências de ativismo ambiental, que é quem me ensinou esse trato, que é quem me ensinou esse respeito, que faz um pé de limão, dá limão como ninguém, que sabe plantar café, que sabe o manejo, a hora, que precisa, quando precisa. Isso, para mim, é uma sabedoria ancestral muito grande, que foi muito passada e que eu continuo aprendendo também, né? Eu falo muito e, enfim, discuto muito sobre juventude, mas eu acho que tem uma palavrinha de ordem muito especial que a gente tem que considerar, que é a equidade intergeracional, né? É quando a juventude consegue aprender com seus mais velhos e vice-versa, e a gente vai juntando inovação e tradição. Bonito. Ai, que bonito, Marraia. E eu também quero falar um pouco mais sobre a infância ainda. Você falou que você começa a se envolver por volta dos seus 12 anos. O que que acontece nessa fase da vida? Tem um momento, tem alguma coisa que te faz, enfim, se envolver com ou o tema ou com o ativismo? Eu sempre fui uma criança muito inquieta, extremamente inquieta. Então eu trago 12 anos como um marco, porque é quando e até, enfim, por conta de escolas, de grades, né, eu como bolsista em muitos lugares, os temas sociais eles começam a entrar em discussão de forma muito forte, né. As posições políticas, elas começam a aparecer através, enfim, né, dos alunos ali, dos meus colegas, e aí tem coisa que eu olho e falo: "Nossa, mas eu não concordo com isso. Nossa, mas eu discordo disso. Nossa, mas eu me sinto tão diferente dessas pessoas de alguma forma. Nossa, mas cadê os meus amigos se indignando com relação a pautas sociais, a pautas ambientais?" E aí o eu digo que é a fase em que eu dei voz para minha inquietação. E isso é muito importante, porque a gente sabe que os nossos jovens, que as nossas crianças, que os nossos adolescentes têm diversas inquietações. Eu sempre fui uma criança, antes disso, com muitos porquês. Eu queria saber o porquê de tudo. E eu já tinha uma veia de defensora de direitos humanos, de defensora ambiental muito forte. E aí é uma coisa assim que parece um pouco sutil, mas a gente vai desenvolvendo, né? É o não arranca a plantinha, é o não acaba com a árvore, é se sentir muito sensível a pautas que envolvem direito dos animais, é entender, inclusive, que o trato com relação a isso, né, quando se vem de comunidade, quando se olha para uma comunidade, que muitas vezes você está entregando ali junto com uma liderança, você está fazendo alguma ação que é assistencialista, mas você também recebe muito, você recebe comida na sua casa, você recebe a quentinha. Então eu me enxergo muito nos dois lugares, numa realidade que destoa um pouco dos meus colegas por diversos motivos, e principalmente socioeconômicos. E a partir desse lugar, eu vou dando voz para essa inquietação, e aí é nos 12 anos, né, ali tipo dos 10 para os 12 anos, em que a pergunta: "O que você quer ser quando crescer?", ela vem de forma muito forte, e eu percebo que o para mim, o que você quer ser quando crescer, ele era um sentimento, mas não necessariamente uma profissão, né. Então, eu admiro o que o médico faz, mas eu não quero necessariamente ser médica. Eu admiro as biólogas, mas eu não quero só fazer isso. E aí eu vejo nas relações internacionais, depois de muito pesquisar, aquela criança bem curiosa, perguntando para um professor, para outro, enfim, ideias de profissões, faculdades que eu poderia fazer. E aí eu pesquiso sobre relações internacionais, eu lembro exatamente quando foi, assim, né, na biblioteca ali da escola, e pesquisando e vendo coisa, eu falei: "Cara, é isso que eu quero fazer".
ONU, o que é isso? Achei interessante. Se eles cuidam do mundo todo, eu também quero cuidar do mundo todo. Eu quero muito ser cuidada, mas eu quero muito cuidar do mundo todo. E eu quero viajar para muitos lugares, porque muitos lugares têm problemas. Não é só aqui no meu bairro, não é só na minha escola, enfim. Então, eu acho que traz um leque muito bacana. Obviamente que a gente vai destrinchando o que é, né, esse espaço, uma conferência, o que é isso, qual é o trabalho, muito depois, muito na faculdade, em outras estruturas. Mas de início é o que mais brilha a meus olhos. Se a gente está distante de um mundo que tem tantos problemas, por que não olhar para ele de forma global? Isso é importante. Você falou do tema de conflito geracional e eu sou de outra geração que a sua, então para mim é muito gostoso sempre estar com jovens e expandir, né, tudo que eu acho que eu sei. Fala como isso evolui para você, porque é como a gente tem uma mania de falar, por exemplo, a minha geração, o país era uma ditadura e fala que era uma juventude mais engajada e que hoje o jovem está alienado. Como que você sente isso? Como que você sentiu e sente? Porque toda vez que eu converso com jovens como você, eu falo, não, eu tenho que rever meus conceitos. Não é, isso é uma... A menina já é pronta, parece uma pessoa super madura, produzindo, desafiando e transformando realmente a sociedade. Como você falaria sobre isso, da juventude atual? Se ela está realmente mais omissa ou menos engajada, ou se você vê muita gente como você, ou como que você sente a juventude brasileira hoje? Eu olho para 2 lugares quando eu penso nesse ponto. Eu acho que juventudes, historicamente, e eu acredito que isso foi ficando até mais potente, né, mas as juventudes, historicamente, elas trazem esse lugar de vanguarda, né. Os jovens, eles questionam o status quo, por exemplo, quando você falou sobre a questão da ditadura, e eu tenho certeza, e já li muito sobre isso, já conversei com muitas pessoas sobre isso, que a juventude, ela puxava muitos movimentos e era sempre assim. Hoje em dia eu vejo muito disso, mas obviamente nós estamos num cenário diferente, em que a gente, e aí a gente eu falo, né, gerações mais velhas, sociedade e juventudes ativistas e militantes também. A gente enfrenta novos desafios. O digital, por exemplo, né, o lugar tecnológico é um desafio muito grande que a gente enfrenta hoje, né? E principalmente nesse lugar de disputa por narrativa, que é uma disputa por atenção muito grande, né? Então a gente tem ali um hábito que vem sendo criado cada vez mais, por exemplo, nas redes sociais, de você ficar viciado no TikTok de 30 segundos. Como é que a gente se aprofunda em diversos assuntos? Como é que a gente fala do social? Como é que a gente fala do ambiental? Como é que a gente fala das nossas lutas e reivindicações? Como é que a gente denuncia? Se a gente está o tempo todo ali competindo com essas diferentes formas de ser e pensar o mundo, mas também uma, digamos assim, programação mental de lidar com essa dopamina que é fácil, que é rápida. Então isso é um desafio, mas ao mesmo tempo o digital ele também é uma potência muito grande e eu vejo ele muito presente na minha geração. Claro que se a gente pensar no lugar socioeconômico, a gente tem muitas dificuldades, não é todo mundo que está conectado e que vai ter esse acesso. A gente ainda está num país em desenvolvimento que é muito desigual, infelizmente, mas ele alcança muitas pessoas. Então eu vejo muita juventude de hoje estando sim engajada, mas ao mesmo tempo tem uma juventude desengajada por diversos motivos, seja o lugar da posição política, que é um pouco mais conservadora, isso acontece, seja porque é uma juventude que, em parte, está desacreditada. Então, a gente vai ouvir jovens que lutaram e que fizeram muito, mas a gente ainda herda um mundo com problemas, né? Mundo, inclusive, com problemas que não existiam antes. Então, isso dá uma desesperança, mas, ao mesmo tempo, a gente tem utilizado cada vez mais essas ferramentas novas para engajar e trazer outros junto com a gente, né? Eu acho que uma das coisas muito inteligentes que a juventude faz hoje, sobretudo a juventude brasileira, é usar outros mecanismos, é a arte, é a cultura para falar sobre temas sociais que são muito fortes e fazer isso, inclusive, através do digital. Que a gente sabe, né? A gente tem os nossos movimentos de contracultura, a gente tem Tropicália, a gente tem muitas coisas. A gente sabe que a arte sempre foi usada. Mas hoje a gente usa também outras ferramentas, né? Por exemplo, é o audiovisual, é o vídeo, é o texto, cada vez mais. E todo mundo pode ser o produtor desse conteúdo, né? Se antes a gente via esses grandes artistas como referência e se guiava por eles, hoje cada vez mais, né, as pessoas pegam, começam a cantar, ou pegam um violão,
ou gravam um vídeo do seu celular mesmo e começam a falar sobre isso. Isso é muito potente. Eu acho que isso tem contribuído para engajar grande parte da geração, sim, o que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo, sim, a gente sempre vai ter uma parcela da juventude, seja por ser mais conservadora, seja por estar desacreditada. E eu acho que é, inclusive, no segundo grupo que a gente tem que prestar muita atenção, para que essa desesperança não vire algo mais profundo, assim, mais enraizado. A gente tem que trazer todo mundo junto com a gente. Muito Vou pegar interessante. esse, vou pegar esse gancho, Mahayan, desse grupo que você está falando, né? Que eventualmente não está envolvido porque está desacreditado, porque eu acho que isso se conecta muito, enfim, com muitos temas, mas se conecta muito também com a pauta de mudanças climáticas, né? É, como mãe, e como alguém que trabalha nesse setor e que apoia a sociedade civil e que é uma ativista da sociedade civil organizada brasileira e tal, eu troco muito essa ideia com meu filho e às vezes eu sempre acho que eu tô exagerando nas conversas com ele, né? Tenho um filho de 11 anos, né? E a gente, enfim, fala desses assuntos há vários anos. Então, às vezes eu falo, nossa, será que eu tô contando muita tragédia, muita coisa ruim, né? E acho que essa agenda climática que é uma agenda que ele se conecta muito também, né? Eu tenho um filho que é vegetariano desde os 4 anos, porque ele acha uma loucura alguém matar um outro ser vivo para comer, enfim, coisas desse tipo. Então ele tem uma conexão muito forte com a coisa, né, da natureza e dos animais e tal. E aí, quando você começa a conversar sobre isso, por exemplo, eu com meu filho ou com uma criança, você nota que ele começa a ficar em pânico, né? Porque, assim, Uhum. o mundo vai acabar, né? O que a gente está fazendo com o planeta? Que futuro eu tenho, né? Se a gente está destruindo o planeta, a temperatura vai aumentar. O aumento da temperatura não vai permitir que a vida exista como existe hoje. Vai acontecer cada vez mais tragédias climáticas e tal. Você vai causando, né? Já tem até termos para isso, né? O pânico climático, sei lá, né? Enfim. Como é que como conversar sobre isso, sendo realista, né? E ao mesmo tempo não gerando desesperança ou descrédito, né? Sobretudo da juventude, que tem a vida inteira pela frente, né? Então, que olha para o Sim. futuro e para o horizonte de um jeito diferente que eu, na minha idade, olho, né? Ou que os meus pais, ou que a minha avó olha na idade dela, né? Acho que são olhares diferentes para o futuro, né? Sim, tem. Eu lembrei agora que você falou, Kika, de uma frase que Marina Silva sempre fala, e ela é uma grande esperançosa, ela precisa ter, né, muita esperança, inclusive, considerando tudo que ela é, tudo que ela já enfrentou, sobre como ela continua na luta ainda hoje, né, num lugar, num critério técnico-político, enfim. Marina é uma grande referência para todas nós, e ela fala muito sobre isso, né, sobre como ela ouve muitas juventudes, muitos jovens dizendo que estão desesperançosos, e ela fala, gente, mas se eu tenho esperança, vocês precisam ter também. É a esperança que vai mover a gente para criar novos futuros, criar novos presentes. Vocês ainda têm muito que lutar. Se eu ainda sou esperançosa, vocês conseguem ser. A gente precisa dessa força da juventude, né? E aí a gente sabe que é um lugar, é um cenário muito complexo, mas essa fala da Marina, e quando eu vejo, enfim, né, sempre que ela diz isso para um público jovem, isso toca num lugar muito particular, que é entender que se ela ainda não desistiu, existe uma fagulha muito forte, existe uma vontade, um vislumbre muito grande de que essa juventude pode e deve transformar suas realidades hoje. E eu acho isso muito, muito, muito potente. Mas eu também lembro da primeira vez que eu senti a minha eco-ansiedade. Foi numa aula de biologia, falando sobre mudanças climáticas, naquela época, né? Era muito jargão, aquecimento global isso, aquecimento global aquilo. E aí eu tive uma professora de biologia que eu adorava, que chegou para mim e falou: você sabe, né? Eu falei, sei o quê? Ai, a minha geração estragou tudo e a sua vai ter que consertar. Porque o planeta está pegando fogo e aquela época não é muito. Ai, o derretimento das geleiras. A gente não trazia tanto para nós, né? A gente não associava a ilha de calor, a enchente, porque o derretimento das geleiras e os ursos polares e não sei o quê. Enfim, eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer para cada vez mais tomar cuidado com esse esperançar é cuidar muito da nossa narrativa e da nossa comunicação e da forma com que isso chega, sobretudo para as nossas crianças e adolescentes, porque geralmente quando a gente ouve sobre clima pela primeira vez, isso é tratado na lógica do desespero.
O desespero de, gente, o planeta vai acabar, vocês sabem, né? Não tem o que fazer, mas olha, faz o que vocês conseguirem. E isso é desesperador para quem está trabalhando os seus sonhos, enfim, para quem está imaginando um futuro totalmente diferente. E eu digo porque eu senti muito desse desespero ali nas fases iniciais. Hoje eu tenho algumas técnicas sobre como trabalhar mudanças climáticas com crianças, com juventudes. Ele começa muito a partir da experimentação, do lúdico e, sobretudo, não é a exposição de falar que a gente vive numa crise climática hoje e aí, meu Deus, como é alarmante, como nós temos problemas, mas é trazer isso de forma com que esse jovem, esse adolescente também se entenda como não só responsável, mas agente ativo de transformação. Por exemplo, uma das muitas vezes, enfim, que eu trabalhei, a mais especial para mim, né? Mudanças climáticas numa escola pública foi para os sextos, sétimos e oitavos anos, lá no Céu Paz, na Brasilândia, através de um projeto do Instituto Perifa Sustentável, que eu cofundei, que se chama Clima de Quebrada. E a gente não queria só falar sobre mudanças climáticas para pessoas que já estavam vivendo isso diariamente e vivendo o racismo ambiental, porque a gente está falando de uma escola pública de quebrada. Mas a gente queria que eles se sentissem agentes de transformação, que eles sentissem, nossa, dá para a gente fazer alguma coisa. Então, a gente usou o fotojornalismo para isso, por exemplo. Então, a gente só tinha uma câmera e aí a gente deu ali para um grupo de alunos para, depois de falar sobre racismo ambiental, e aí a gente também conectou isso com advocacy, com incidência política, e aí para eles parece uma coisa também muito distante, mas a gente ensinou que uma das principais coisas que a gente tem enquanto potência de juventude é um instrumento de denúncia. Então, a gente deu uma câmera na mão deles e pediu para eles fotografarem o que eles identificavam de racismo ambiental no próprio território. E não precisou ir muito longe, a gente estava falando do entorno da escola. Então, eles fotografaram a viela cheia de lixo, eles fotografaram o entulho, eles fotografaram, teve um que fotografou o ventilador. Eu perguntei por quê, ele falou, olha, professora, se só tem um ventilador para essa quantidade de aluno, eu acho que é racismo ambiental, né? Eu falei, E eu até conversei, troquei com uma colega um tempo atrás, Andréa Coutinho, e ela disse que viveu uma situação muito parecida dando aulas em escolas públicas, né? É ter um ventilador para uma sala só, enfim, para um contingente muito grande de alunos, e é você sentir calor. E a periferia sente calor de forma diferente. Então, ao mesmo tempo que a gente fala, a gente tem que falar com toda a seriedade, com toda a profundidade, que a disputa de narrativa, ela também vai flertar com esse negacionismo que, infelizmente, não é uma coisa das quais a gente está livre agora, mas é importante que a gente fale sobre isso também, vislumbrando algumas ferramentas e algumas coisas que essa juventude pode fazer para mudar isso. Por exemplo, eu uso também muito audiovisual, e aí a gente vai desde uma coisa, né, que é extremamente lúdica, por exemplo, um filme A Era do Gelo, mas para outras realidades, por exemplo, filmes que retratam a violência política em favelas, em periferias, e aí a gente olha e fala, para além do que vocês estão acostumados a ver, tá vendo a quantidade de lixo que tem aqui? E aí, quando eles fazem, né, os takes para os bairros ricos, você tá vendo que não tem? Então, são coisas assim que a gente vai falando, vai desenvolvendo, mas, sobretudo, o esperançar, ele pode ser muito trabalhado a partir do momento em que a gente enxerga a juventude como um agente de transformação. Porque existe um estereótipo muito grande também, que é atribuído ao jovem e à criança, em que ele não é um ser completo. Ele é um ser informação, então ele não sabe nada da vida, então ele também está desenvolvendo esse lugar, e isso também é rebaixar muito toda a potência que existe nas nossas crianças e adolescentes. É uma das coisas que eu não gosto, por exemplo, é um dos meus traumas jovens. Eu já estava fazendo um monte de coisa, as pessoas olham para mim e falavam, ai, não, que legal. Eu acho que se você vai fazer muita coisa no futuro, mas você ainda é muito jovenzinha, né? Você está aprendendo muita coisa. Olha, quando você crescer, as coisas vão ser diferentes. Quando você crescer e você se tornar uma pessoa completa, mas espera aí, as nossas crianças e adolescentes são pessoas completas. Elas estão se desenvolvendo, assim como os adultos também estão. Todo mundo está se desenvolvendo o tempo todo. Né? Então, acho que quando a gente traz essa perspectiva, a gente também traz um alívio muito grande. Porque, ao mesmo tempo que a gente fala sobre clima pela primeira vez, é muito comum que a gente desespere e a gente descredibilize sem perceber. Então, a gente fala, a responsabilidade é sua, mas você é muito pequeno para fazer qualquer coisa. E aí eu trago...
Desculpa, é que te Exatamente. ouvir é muito bacana, porque a gente volta aqui no programa, a gente falou de vários assuntos e tem algumas coisas culturais do Brasil que são muito recorrentes. E eu sou um cara de marketing, eu acredito como você que a gente tem hoje que trocar narrativas para a gente ter uma transformação Uhum. cultural e a tecnologia, que todo mundo acha que é um grande vilão, é uma grande aliada para essa democratização e para essa inclusão do jovem que, teoricamente, que nem você falou, não está pronto. E a gente trata muito dois temas que eu estou vendo na fala de você como a maturidade. Uma é que o Brasil acostumou que nós somos muito unidos quando tem uma emergência. Então, por isso que essa narrativa sempre do desespero, mas no Brasil tem muita coisa que é urgente, e urgente, lógico que é desesperador, mas o urgente você cuida, você trata, você conversa. E o outro, essa história da minha geração, que tem tendência de falar no meu tempo, né? Que dá uma descreditada na juventude, mas que não já passou da hora da gente falar de compensação e a gente está numa fase de regeneração. E nessa regeneração, voltando, a juventude presente com a tecnologia e essa nova narrativa, uma transformação cultural virá muito possível. Eu também sou um otimista. E eu te vejo a representação disso tudo. Faz sentido? Sim, e eu sou muito, muito otimista nesse lugar, até porque os nossos desafios geracionais, eles não são só da juventude, mas das gerações mais velhas também, né. Tem uma frase que eu gosto muito do Kofi Annan, que foi o primeiro secretário-geral negro africano das Nações Unidas, que diz que você nunca é jovem demais para liderar e você nunca é velho demais para aprender. E eu acho que às vezes a gente vai para esses 2 extremos, né. Eu já ouvi muitas pessoas mais velhas que inclusive são mentoras, são griôs, pessoas incríveis dizendo: "Ah, mas esse negócio ali não, já tô velha demais para isso filha, já lutei demais, já tô nã-nã-nã-nã-nã-nã". E ao mesmo tempo as pessoas jovens com aquele medo, com aquele frio na barriga que é muito normal, mas, pô, vai assim mesmo, né, isso também é muito importante, isso também é muito potente. Eu acho que esse lugar, essa junção, ela é muito importante, até porque e eu vejo de forma, né, como ela acontece de forma muito legal, assim. É diferente, assim, eu sinto a diferença quando parte da nossa juventude, sobretudo ambientalista, troca com os nossos mais velhos. Eu sinto muita diferença, e não é só no lugar do acadêmico, mas sobre honrar as tecnologias sociais que sempre estiveram aqui e fazer esse resgate. Porque só com inovação a gente não anda. A gente precisa de um resgate que é ancestral, que é social, dos nossos mais velhos que já estão ali, que já viveram a luta, que inclusive sabem muito do que funciona, o que não funciona, que já bateram muito cabeça, e aprender com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um movimento muito interessante também de considerar vozes que, para nós, enfim, são inclusive históricas, e a partir dessa utilização dessas novas tecnologias, a gente garante que elas não se percam, né? Como diz acredito que os povos Yanomamis, né, para que as nossas bibliotecas vivas, elas não sejam, né, no caso, perdidas, são as nossas pessoas mais velhas. Então, quando a gente, por exemplo, né, trabalha, sei lá, e aí eu vou dar um exemplo da Marina, que é extremamente ativa, mas serve para muitas lideranças. Quando a gente vê Marina e as suas falas e as suas ideias, por exemplo, no digital, entendendo que ela não é uma pessoa conectada, mas ela tem uma equipe jovem que vai trabalhar nesse teor, a gente está garantindo um lugar muito importante, que as novas gerações a ouçam. As gerações, inclusive, que não lutaram, não travaram luta ao lado dela, por exemplo, possam ouvir e possam aprender com toda aquela fonte de conhecimento. Né? Assim foi, por exemplo, com os ideais, com muitas falas de Nego Bispo, que se encantou, por exemplo. Né? Então, a gente tem essas novas gerações bebendo dessa fonte de conhecimento, porque esse digital, esses registros existem, eles nunca foram tão importantes. Ryan, me conta agora, conta pra gente como é que é essa sua trajetória, em que momento ela se conecta com o terceiro setor, né? Você é cofundadora do Perifa Connection, tá hoje presidente do Conselho Deliberativo do Funbé, do qual eu também faço parte, então estou nesse espaço junto com a Ryan. Como é que é a sua vida ali, né? Ativista que nasce ali aos 12 anos, né? Que começa a se descobrir ativista, que fala, acho que eu quero cuidar do mundo, parece que a ONU é o lugar, né, onde isso acontece, então vou estudar relações internacionais e tal. Como é que
você descobre as organizações da sociedade civil, o terceiro setor, as ONGs, como é que esse universo entra na sua vida? Quando que ele entra? Nossa, eu acho que o terceiro setor ele sempre esteve presente, para ser sincera, porque antes do social, de fazer social, e isso é muito comum para ativistas negras, jovens de periferia, você vai ser atendida pelo terceiro setor. Então, ele vai estar na sua vida a partir do momento que você é atendida por um projeto social, em que isso acontece, isso vai acontecer, e depois disso você entende que, para além de receber ajuda, você pode ajudar. E esse é um lugar muito potente. Então, as ações assistencialistas na minha vida podem até começado antes, mas eu lembro, dentro da minha trajetória, que eles começaram muito a partir dos 12 anos de idade. Eu sou carioca de nascença, mas eu já morava aqui em São Paulo com os meus 12 anos, ficava entre dois territórios, aqui e lá, mas elas já eram muito presentes. E aí eu mudo um pouco a chave, e aí conforme, enfim, as coisas vão melhorando em casa, a gente vai, né, de alguma forma, ficando mais confortável financeiramente, entra para mim um lugar muito forte de ter que devolver tudo que eu recebi. E isso é muito potente para mim. E aí começa assim, né? Terceiro setor, desde outras ONGs, né? ONGs constituídas, com CNPJ, que existiam, até associações e coletivos com os quais eu começo a contribuir, e aí sempre sendo ou a mais nova ou uma das mais novas de toda a ação social, ação muito mais assistencialista nas quais eu participava. E muitos ativistas que eu conheço, inclusive, tiveram uma trajetória parecida, né? Foi assim. Então, você faz a comida, você faz o sopão, você distribui a cesta básica, você faz as coisas que são muito mais, né? É o lugar assistencialista e ele precisa existir, porque as pessoas têm necessidade, elas têm fome, elas têm, né? É um lugar do social que precisa ser muito nutrido. E aí o ambiental ele vai entrando também, porque a gente entende que não existe social forte sem ambiental. Na verdade, as nossas crises estão interligadas, né? O socioambiental é o lugar em que a gente deve cada vez mais almejar. Então, eu trago esse lugar do terceiro setor, eu olho para a perspectiva do terceiro setor, seja como atendida e depois pessoa que vai atender, que vai olhar para isso. E aí eu fiz um 360, porque eu trabalhei com muitos públicos diferentes. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem no Jaraguá a aldeia Guarani-Mbiá. E aí, nossa, deu algum problema, eu me deslocava de onde eu tivesse. E aí eu me mobilizava com um grupo de voluntários e aí eu estava lá. Isso não significa que é isso, oscilasse em algum momento e eu também fosse, enfim, precisasse ser a pessoa-alvo da ação assistencialista, que já foi muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia o quanto que eu precisava entregar. E eu me sentia muito feliz entregando. Então, o terceiro setor, ele entra na minha vida nesse lugar. E aí, conforme eu vou desenvolvendo na minha vida profissional, mesmo sendo relações internacionais, eu não me imagino por muito tempo trabalhando em algum lugar que não fosse uma ONG, que as ONGs sempre estiveram lá. Então, esse lugar de empresa que também, enfim, entrou depois da minha vida, sei lá, com consultoria ESG, falando de sustentabilidade, analisando relatório, ele é um lugar que entra depois, porque antes entram as ONGs da minha vida. A I Know My Rights, por exemplo, que é a ONG de crianças refugiadas que eu trabalhei, o Instituto Perifa Sustentável, que eu cofundei lá na Brasilândia. Então, eu trabalho em ONGs, né, de forma 360, a Plan International, que eu já trabalhei também, a Plan International Brasil, que eu tive o prazer de estar ali enquanto mentora, enquanto consultora, num projeto de jovens meninas líderes, porque o terceiro setor ele é um lugar muito gostoso para mim, um lugar onde as coisas acontecem, um lugar em que eu vejo a força da sociedade civil se manifestar de forma muito forte. E é claro que no terceiro setor a gente sabe que tem as organizações que têm financiamento e as que não têm, as que enfrentam mais dificuldades do que outras, as internacionais que vêm para o Brasil, as de base que nascem na periferia e serão sempre da periferia. Então eu tenho esses dois lugares. E ao mesmo tempo também tive uma passagem pela política, então, né, pelo setor político ali. Trabalhei em prefeitura, administração direta e indireta, porque tinha uma coisa, né, no terceiro setor, sobretudo quando eu comecei a trabalhar mais com organizações de base, que deixava o meu coração muito inquieto, que é, nossa, como o terceiro setor tem feito o papel do poder público, onde o poder público não está chegando. E isso mexia muito comigo. E aí eu decidi ir para o poder público para ver o que o poder público podia fazer com relação a isso. Então, trabalhei na Secretaria de Relações Internacionais, na Prefeitura de São Paulo, na São Paulo Urbanismo, enfim.
fiz o meu 360 e fui ali para o setor político, né? Fui ali para o governo para entender como é que as coisas poderiam ser feitas no nível que é mais íntimo da população, que é uma prefeitura, né? Porque o governo do estado, o governo federal, tem outras dinâmicas. E eu gostei muito do que foi isso, do que foi essa experiência. Gosto muito do governo, mas ao mesmo tempo eu era muito o governo com uma cabeça de terceiro setor. Então, às vezes, eu olhava para alguns colegas que falavam, ai, nada pode ser feito. Eu falava, não, gente, dá para fazer sim. No terceiro setor a gente faz, aqui a gente tem recurso, como é que ele vai fazer? Né? Uma função nossa, dá para fazer sim. Então, era um terceiro setor muito disruptivo que acabava assim, expediente que ainda né, que queria ficar lá e trabalhando no governo e fazendo as coisas. Não era raro que eu trabalhasse de final de semana, mas aí o terceiro setor me chama novamente, então eu volto para ele. Também tive a oportunidade de colaborar com agências da ONU a partir do terceiro setor também, mas é uma outra lógica, né, de encomenda de projetos, de como fazer, e foi muito interessante também. Então, o terceiro setor é o grande amor da minha vida. Eu acho que o que as nossas ONGs e associações fazem é muito potente, e que bom que nós existimos. Bacana, bacana. Vou dar um 360 aqui também, até porque quando a gente conversou aqui no programa, né, de te convidar, teve um mote da COP, né? A gente estava conversando sobre vamos fazer um programa pós-COP, vamos chamar alguém que possa falar um pouco disso, então eu vou puxar para essa agenda, para esse assunto, né? Eu queria te escutar, né? Você pode, acho que talvez começar dizendo como é que a agenda climática entra nessa sua história, né? Mais um tema aí dessa história tão recheada de tantas coisas, né? Como é que a agenda climática ganha essa centralidade dentro da sua história? E aí queria que você contasse um pouco sobre a COP, né? Sobre a COP no sentido, acho que a COP enquanto uma reunião da ONU, né? Que ganhou tanta importância, né, nesses últimos anos por conta da agenda climática ter ganhado a centralidade que ganhou, né? E falasse um pouquinho da COP de Belém, da COP 30 que a gente viveu aí no mês passado. Enfim, na verdade, vou deixar aberto assim para você trazer o que você quiser. Depois a gente pode entrar um pouco mais no detalhe. Eu também estive lá, a gente se encontrou lá, inclusive, então também tenho muitas reflexões, muitas sensações sobre a COP, mas queria primeiro te escutar e deixar um pouco mais aberto aí para você trazer o que você achar mais importante. Perfeito. A pauta climática, eu, enfim, sempre analiso que ela surge muito na minha vida, naquele espacinho em que eu trabalhava com refugiados e aí a nossa pauta começou a mudar, então o lugar também da violação, ela passa a não ser, né, só sobre guerra, sobre perseguição, mas ela passa a ser ambiental de forma muito forte. E como eu fui percebendo esse racismo ambiental na minha realidade, então eu acho que é muita junção dos dois, como eu disse, né, mas sobretudo como ele começa a se manifestar no lugar de trabalho, é muito com o Instituto Perifa Sustentável, né, que é, enfim, muito criado pela Amanda enquanto um projeto em 2019, mas a gente decide transformar em um instituto a partir do momento que a gente se encontra ali na formação de embaixadores da juventude da ONU, então já era um lugar potente. A gente sabia que os jovens ali já eram jovens, né, muito selecionados pela sua trajetória, pelo seu histórico de luta. Na época ela trabalhava no Engaja Mundo ainda, e depois no YCL. Eu trabalhava com refugiados, e a gente discutia muito sobre como a pauta climática estava se tornando cada vez mais centrais na nossa vida, que o Perifa ele falava sobre a Agenda 2030 de forma geral, e ele passa a ser um instituto para falar sobre clima. Aí depois chega a Gabriela, que inclusive é uma liderança muito potente do Jaraguá, urbanista social, e aí a gente se junta entre 3 fundadoras, mulheres negras que viveram o território, que é um lugar muito potente para trabalhar tudo que o Perifa faz e trabalha hoje, né? Então a gente fala, a gente trabalha com incidência política, a gente trabalha com território, com transformação territorial. Ao mesmo tempo, a gente olha para a educomunicação como uma ferramenta muito grande para a gente trabalhar diversos aspectos, que é o que eu falei, né? É utilizar o digital para a melhor coisa possível, que é engajar a nossa juventude, que é trazer e preparar cada vez mais a nossa juventude para ocupar esses espaços. Eu me preocupo muito quando a gente fala sobre COP, fala sobre representatividade, mas não se preocupa sobre como as pessoas vão chegar lá. Se elas vão chegar com uma formação entendendo
o que é uma COP, o que eu posso extrair de melhor de uma COP, como é que eu posso fazer a minha incidência, como é que eu faço a minha agenda. Então, eu vejo que muita gente fala sobre representatividade, mas não prepara essas lideranças para estarem ali, que é uma das coisas que a gente tem feito enquanto perifa. E ele ali se assenta muito no meu coração e cresce cada vez mais com a entrada no Funbeia, né, que é o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, em que eu fiz como se fosse uma escadinha, né? Eu estava ali na comissão estratégica de apoio no Funbeia, que foi onde eu entrei primeiro, depois fui para o conselho consultivo, depois para o deliberativo, agora para a presidência. Então, eu fico muito feliz que o Funbeia ele foi um amor crescendo cada vez mais e desenvolvido na minha trajetória. E o Funbeia é um lugar que cura muitas coisas dentro de mim, porque a gente está falando de um fundo de base territorial que vai olhar para o litoral norte, para um território pós-tragédia, e que vai pensar em como a gente pode fazer esse financiamento climático de base. Então, eu sou muito feliz com essas duas organizações. E nós estivemos, né, enquanto delegação, tanto do Perifa quanto do Funbeia, na COP, né, com essas duas organizações e levando lideranças territoriais. Essa foi uma COP muito centrada nas pessoas, isso é muito importante. O brasileiro, ele sabe como fazer participação social como ninguém, então eu já tinha expectativas com relação a isso, e foi lindo tudo que a gente viu. Seja a nossa Green Zone, mais participativa do que nunca, seja a Cúpula dos Povos, Free Zone, Black Zone do SEDEMPA, né, da nossa querida Nilma Bentes, que foi o espaço para se pensar a população negra na COP, todos os espaços, isso é muito importante. Então, a gente teve diversos espaços paralelos. Eu estava na barqueata da Cúpula dos Povos, chorei, foi lindo. Mas, ao mesmo tempo, enquanto internacionalista, enquanto pessoa que acompanha as negociações, eu, obviamente, né, fiz aquele exercício de volta para a gente... né, e eu acho muito importante fazer essa reflexão do que nós conseguimos e o que a gente alcançou em termos práticos. Porque antes da COP acontecer, né, enfim, COP em Belém do Pará, desde que a COP foi anunciada, a gente tem o governo federal batendo muito na tecla da COP e da implementação, depois essa COP vai mudar tudo e vai ser tudo muito lindo. E as pessoas se apegam muito nesse lugar. Mas a COP, a Conferência da ONU de forma geral, né, o mais importante que sai dali, e aí não que as nossas, né, lugares sociais, as nossas movimentações não sejam importantes, elas são. Mas a COP em si, a Conferência de Clima das Nações Unidas, ela é um documento. O resultado dela é um documento pronto. E aí, a palavra que é incluída ou retirada, o que é colocado, o que é prometido nesse documento, é um lugar muito importante. Então, eu vi muitos ativistas, inclusive, alimentando frustrações e dizendo, meu Deus, mas cadê as transformações concretas? A partir desse documento, a gente cobra, a gente pressiona, e as coisas vão acontecendo, né? Sendo a mobilização da sociedade civil muito importante também. Então, nessa COP, apesar de eu ter muitos pontos críticos, por exemplo, a ausência de combustíveis fósseis num texto final, e eu acho que esse é um lugar muito gritante, a gente literalmente não está falando da causa principal de nós estarmos ali no ponto em que nós chegamos hoje. Então, a gente tem que falar de combustíveis fósseis, tem que falar, sim, de petróleo, tem que falar, sim, de gás natural, tem que falar, sim, sobre como a gente vai ampliar os nossos renováveis, isso tem que ser dito, e não foi dito. A gente construiu um caminho paralelo. Ao mesmo tempo, eu celebro uma conquista muito gigante e que eu faço questão de massificar em todos os espaços, que é fruto de muita luta, e muita gente não entende, fala que foi só um termo, mas para nós foi muito importante e vai seguir sendo, é a inclusão de afrodescendentes também nos textos da COP. A gente conseguiu incluir em 4 textos, tá ali na meta global de adaptação, tá em transição justa, tá em gênero, tá no texto do mutirão global pelo clima. Isso tudo é muito importante, né? A gente tem ali séculos de apagamento que precisam ser vistos, que precisam ser restaurados. E a gente precisa falar de reparação desse lugar. E, sobretudo, para a população negra brasileira, isso é muito forte. Eu também faço parte da operativa da Coalizão Negra por Direitos. Eu tenho visto esse movimento, não só visto como participado, a partir dessas organizações. E foi um esforço muito grande, que não vem desde esse ano, é um histórico assim de anos, conversando com os diplomatas, com o governo brasileiro, para tentar incluir uma palavra, porque uma palavra muda muita coisa. E aí, para as pessoas que ficam meio perdidas nesse lugar, eu sempre trago a perspectiva inversa, para elas tentarem entender um pouco da importância através de outro viés, e não só das políticas que a gente pode construir a partir disso.
Eu chego e falo, se a inclusão de uma palavra fosse tão importante, a gente teria conseguido incluir muito antes e as pessoas não estariam tão desesperadas para tirá-la. A inclusão de uma palavra é muito importante, sim. E é mais do que uma palavra, é uma perspectiva negra afrodescendente de reparação, que precisa constar também no clima, porque o racismo ambiental ele é muito vivido no Brasil, mas ele é internacional. Né? Falar, por exemplo, que os nossos países do continente africano, das pequenas ilhas, por exemplo, que ficam na Ásia, que são países amarelos, por exemplo, né? Do que os nossos povos indígenas na América Latina sofrem, também é falar de racismo ambiental numa escala global. Então, isso não afeta só a população brasileira. E eu fico muito feliz que a gente tenha esse resultado concreto de uma COP, porque ele foi fruto de muita luta. E isso é um lugar que a gente tem que celebrar muito. Não é ali ficar resignado e entender que é o suficiente, porque não é. Mas é um avanço, é um passo muito importante. Legal. Vocês tiveram o privilégio de estar lá, eu não, e não é um tema que eu domino muito, então eu aprendo muito com vocês, com a Kika, te ouvindo falar. E me fala uma coisa mais de curioso, eu sempre vou fazer as perguntas, né, do que eu vejo, às vezes, no geral, de quem não é tão dentro do processo. Que a gente sabe que o Brasil está polarizado, que tem o negacionismo, mas quando a gente fala, então, foi a Flop 30, ou quando a gente fala, olha, pegou fogo, olha, você viu, todo mundo passou calor, estava muito caro comer. Para vocês que estavam lá, ou que você fala desse lado internacional, como o Brasil sai de uma COP dessa, ou vocês saíram? Porque senão para muitos parece, deu vergonha, sabe uma coisa nessa linha? Desculpa de novo falar, eu tenho muito medo, às vezes não é nenhum posicionamento, mas como tratar esse outro lado de que teve muita falha ou de que o Brasil não fez tão bem feito como ele falou, e eu vendo quem foi tão animado. Como que você sentiu isso para quem veio de fora, por exemplo? Fala um pouco desses temas, se você puder. Sim. Eu tenho observado essas movimentações desde Bonn, porque já na conferência de Bonn a gente teve, enfim, cenários extremamente, inclusive, xenofóbicos com relação ao Brasil, de muitos países falando, nossa, mas será que é seguro a gente mandar as nossas diplomatas? Vi que os índices de violência do Brasil, eles são muito alarmantes. Se elas sofrerem alguma coisa, e se não sei o quê? Porque as hospedagens estão muito caras, sendo que a nossa moeda é real e a deles é dólar, é libra, é tantas outras coisas. Enfim, então eu vejo que existe uma chuva de muita xenofobia direcionada com relação a Belém. E é claro, nós tivemos problemas, sim, tivemos problemas. A questão da hospedagem, muito ali de um mercado que queria se aproveitar daquela situação. E nós, né, enfim, é mercado, eles vão dar o preço e a gente vai ter que verificar muitas estratégias para verificar como é que a gente pode se hospedar, como é que a gente pode fazer. É uma COP que excluiu diversos ativistas, porque não é fácil ir para uma conferência da ONU. Só que, ao mesmo tempo, quando eu olho para outros aspectos, eu acho que eles são muito desconexos. Por exemplo, teve uma discussão polêmica com relação à comida. Gente, no Azerbaijão, nos últimos dias de COP, uma das únicas comidas que tinham para comer era pizza de batata frita. Não tem nada de sustentável, não tem nada de saudável e era extremamente caro. Né? Nós, enquanto ativistas, eu fui para a minha quinta COP esse ano, né? A COP 30 foi minha quinta COP. A COP de Glasgow, por exemplo, foi uma das mais caras. Dubai foi extremamente caro. E não foi dessa forma em Belém, sabe? Tinham desde lugares mais acessíveis para comer, ou sobre, enfim, como comer, IPFs dentro da própria conferência, ou lugares fora, porque nós somos brasileiros, então a gente pode comer a marmita, a gente pode comer a quentinha, tá tudo certo. Assim como os gringos também podem. Então, assim, por mais que a hospedagem tenha sido uma questão, inclusive foi para muitos ativistas, foi uma COP que aconteceu. O povo de Belém, os paraenses, eles foram muito, muito solícitos, muito carinhosos. A gente sabe receber, e o brasileiro sabe receber, mas a gente teve, sim, problemas com relação à estrutura, como qualquer cidade da Amazônia Urbana também vai ser. Vai alagar, porque sempre alaga. Gente, alaga muito, nas quebradas também alaga. E é isso, é por isso que a gente tem que discutir sobre clima como uma pauta tão urgente, sabe? Diversos outros pontos, por exemplo, eu vi muitos ativistas indígenas se posicionando com relação ao incêndio, falando, realmente, que bom que não se machucou ninguém,
Fico muito feliz com relação a isso, mas os nossos territórios estão pegando fogo todos os dias. O que a gente faz com relação a isso? Né? Então, o lugar do calor, de como as nossas periferias e de como as nossas terras indígenas estão vivendo cada vez mais esse cenário, então, tudo isso tem que ser levado em consideração também, sabe? Se a gente tem um incêndio, se a gente tem, por exemplo, os alagamentos como uma grande coisa, a gente tem que pensar, inclusive, ter isso como um momento de reflexão sobre como esses alagamentos afetam o dia a dia das nossas periferias, toda hora, porque a gente vive isso toda hora. Ah, alagou na COP, eu peguei ali tipo, a minha sacolinha, amarrei no pé e fui. E eu vi alguns gringos, algumas pessoas tipo, meu Deus, alagou. Sendo que para nós, assim, é um cotidiano em que a gente não deveria estar acostumado a, mas é uma coisa que acontece. E eu acho que a reflexão que a gente tem que fazer a partir disso é: se essas pessoas estão vivendo esse cenário há tanto tempo e de tanta forma, o que a gente pode fazer aqui dentro dessa sala de negociação para mudar? Porque eu também senti parte da mídia muito sensacionalista, cobrindo o preço de coxinha e falando que a água estava cara, sendo que, inclusive, teve distribuição gratuita de água. Eu falei muito sobre isso, né? Tava a Mamba Water ali, tinha distribuição gratuita de água de diversos lugares, tanto na Green Zone quanto na Blue Zone. Então a gente tinha esse lugar, né, para falar sobre qualquer outra coisa que desse o engajamento de um brasileiro que está querendo uma fofoca, mas não cobrir as negociações, que era o ponto mais importante. Então eu fiquei ali nervosa com alguns movimentos de mídia, porque o que a gente tinha que estar fazendo e falando e pressionando é: o rascunho do texto não tem combustíveis fósseis. O que a gente faz com isso? Né? A gente devia estar falando: o Brasil está autorizando a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Essa deveria ser a manchete, e não a coxinha e a água da COP. Então eu fiquei muito... E coisas que a gente já sabia que ia acontecer, porque tem uma parte de mídia, enfim, que sempre vai alimentar esse lugar. Tivemos falas muito infelizes, como aquela da Alemanha, falando mal do país. E a gente não tem que se acostumar com esse lugar. Eu acho que é um lugar muito perigoso para a gente endossar enquanto brasileiro. A gente tem que entender o que a gente pode melhorar com relação a isso, entender que algumas coisas são coisas que têm que ser consertadas sim, só que grande parte delas vai ser só uma chuva de xenofobia, como aquelas que eu já presenciei na Conferência de Bonn, na Alemanha, de gente chegando e falando do Brasil como se eles viessem para cá e fossem encontrar uma selva, um monte de macaco e gente pelada que não tem instrução e diversas outras coisas, sabe? Então, eu acho que existe muito preconceito direcionado também para nós, enquanto país do sul global de forma geral. Alan, fiquei feliz que você fez a pergunta, que bom que você resolveu fazer a pergunta, porque eu acho que a gente teve uma cobertura da mídia aquém do que deveria ter sido, né, da COP, e mais amplamente dessa agenda climática, né? Isso, não adianta a gente só cobrir a agenda climática quando o Rio Grande do Sul está debaixo da água, quando a gente tem alguma outra tragédia, né? A gente deveria estar falando de clima muito mais continuamente, deveria estar falando de clima muito mais em diálogo com as decisões políticas que estão acontecendo, né? Dos exemplos que a Mahayan trouxe, por que a gente não estava falando sobre exploração de petróleo no Amazonas e aproveitando isso para falar sobre o que estava acontecendo na COP, enfim. Então, acho que isso também dá a oportunidade da gente que estava lá trazer outras perspectivas, né? Então, não necessariamente que o que foi dito na imprensa não aconteceu, né? Não necessariamente é mentira, não é sobre isso, mas não explica o que aconteceu em Belém, não explica a COP, né? E acho que eu volto da COP com uma sensação de que a COP foi muito autêntica e muito brasileira, né? Então ela trouxe ali as imensas desigualdades, né? E a imensa diversidade do Brasil também, né? Então assim, sentiu calor, gente, bem-vindo à Amazônia, é isso mesmo, a gente sente calor, né? Você quer falar sobre clima do ar condicionado da Europa, né? Da onde é que você quer falar sobre a agenda climática? Você quer falar sobre impacto da agenda climática? Da onde que você quer falar, né? Com que experiência, né? Então, e estou dizendo isso não para dizer que a estrutura não era boa, eu acho que a estrutura foi ótima, acho que a gente fez uma COP que teve uma estrutura ótima, ou os preços da comida na Blue Zone
é o preço que você paga na comida de qualquer aeroporto do mundo. A gente pagou o preço internacional, né? Pagou em dólar. Agora, quando você saía na rua para comer em Belém, você comia uma comida maravilhosa por um preço que eu tenho certeza que você não come em nenhum lugar da Europa, uma comida daquela, né? Ou quando você, não sei, qualquer Uber, acho que eu não peguei nenhum Uber em Belém, só andei de Uber. Não peguei nenhum Uber em Belém que custou mais de R$ 20. Né? Ou para ir para Blue Zone, ou para ir para o centro, ou para ir jantar, ou para ir fazer um passeio no domingo, né? Que a gente acabou passando o final de semana lá, né? Então, acho que a história foi contada em parte, né? Não foi contada na sua pluralidade, na sua potência, né? E muito bom te escutar também, Mahayan, sobre a sua visão da COP, assim. Eu nunca fui em nenhuma COP, nunca tinha ido a uma COP, foi minha primeira COP. Não sou uma especialista no tema da agenda climática, acompanho essa agenda como alguém que acompanha a agenda político, socioambiental brasileira, mas não como uma técnica, não como uma especialista, alguém que está a fundo nisso. Aprendo muito ali no próprio Conselho do Funbea e tal, e em outras interações que eu tenho com organizações que a gente apoia via Instituto ACP, né? Então, aprendo muito sobre essa agenda, mas fui para a COP com um interesse muito grande de entender qual que era o papel da sociedade civil organizada do terceiro setor, num espaço como esse, né? E nesta agenda concretamente, né? Então fui muito com essa intenção para a COP, né? E eu voltei da COP com a intenção que eu fui neste espaço, voltei da COP assim muito maravilhada, muito feliz, muito orgulhosa, né? Você trouxe na sua fala alguma coisa como ninguém sabe fazer participação social ou mobilização social como o Brasil, e eu assino embaixo, assim, a gente realmente é muito bom em fazer mobilização social, né? Quando a gente, enfim, a gente tem uma sociedade civil muito potente, né? Muito organizada, muito diversa, com expressões muito diferentes. Então, você tinha lá, né, os movimentos indígenas, o movimento negro, mas você tinha lá também toda a filantropia, então toda a expressão da sociedade civil deste lugar da elite também estava lá e estava lá dialogando. Esses grupos todos estavam dialogando em vários espaços, né, onde esses encontros aconteciam, né, e acho que potencializando o debate que estava acontecendo dentro do espaço oficial da ONU, ali da Blue Zone, né, enfim. E muito também com essa sensação de, sim, aconteceu tudo isso ali junto na COP, ao lado, né, na Zona Verde também e tal, mas no final do dia ali da reunião da ONU que sai um documento, e o documento deixa muito a desejar, né, em relação ao que a gente precisa e tal. Né? Mas aí eu não acho que é a culpa da COP de Belém, né? Nem da Amazônia. Né? Isso o que esses países que estão ali negociando conseguiram construir de consenso, né? E os consensos que os países conseguiram construir são muito aquém do que a gente precisa enquanto planeta e enquanto humanidade, né? Então, mas acho muito importante a gente que esteve lá contar essa história. Então, por onde eu vou ultimamente, eu falo da COP, eu peço para as pessoas perguntarem da COP para poder contar essa outra história, né? Porque quando você conversa com pessoas que trabalham em outras áreas, que não estavam acompanhando essa agenda e tal, o que a gente percebe são pessoas que ouviram coisas muito diferentes da sensação que a gente volta, né? Então, acho que todo mundo que voltou da COP tem que ser portador de uma outra visão, de uma outra perspectiva sobre o que aconteceu lá em Belém nessas 2 semanas. Bom, a gente está chegando no final desse bate-papo, passou rápido. E aí, queria te convidar para nesses minutinhos finais, a gente fazer um bate-bola aqui do eu te trago uma coisa e você me responde assim com uma palavra ou com uma frase, mas assim, algo bem curtinho, tá bom? Perfeito. Então, Mahayan, para você, justiça climática é? Reparação. E juventude é? Potência. Muita. O território é? O território é muitas coisas. O território é sobrevivência, o território é adaptação, mas sobretudo o território é basicamente
tudo que a gente precisa para alcançar a justiça climática. E a partir do momento em que a gente ouve o território, a gente entende tudo. Um sonho para o futuro do Brasil. Entender que a gente precisa de mais juventudes em escala de liderança, juventudes progressistas, cada vez mais ocupando esse lugar, e mecanismos de participação social que possam realmente refletir a potência do que a gente tem no nosso Brasil, porque a população, ela sabe muito sobre como ela quer ser governada e ela sabe muito sobre as soluções. Uma causa que sempre te moveu. Justiça social. E agora, muito mais, cada vez mais, justiça climática e justiça socioambiental. Mas o social vindo como uma sobrevida muito grande. E para terminar com COP, a melhor coisa da COP. As pessoas. Com certeza. O território, ele é feito, muito feito das pessoas. A gente já sabia que a Amazônia, enfim, eu tive a oportunidade de ir outras vezes, de me conectar com as pessoas de Belém, mas as pessoas foram realmente o que deram o tom dessa COP. A grande questão é que grande parte dessas pessoas estavam nos espaços paralelos, né? Eu acho que uma das melhores coisas que a gente tem com relação a sonhos para o próprio futuro é entender como esses ativistas, como esses militantes indígenas, como essas pessoas podem ocupar essa estrutura muito mais dura, porque eu acho que quando isso acontecer vai mudar muita coisa. E se você pudesse colocar uma única coisa naquele texto final, no documento final que a COP produz, o que é que você colocaria? Nossa, uma única coisa é difícil, porque faltou coisa, hein? Faltou muita coisa. Mas acho que combustíveis fósseis foi uma coisa muito difícil para engolir, porque para nós ativistas isso dá um quê de pedalada climática. Há uns anos atrás, quando a gente teve um governo específico, em que a gente sabe o quanto foi difícil, a gente teve uma NDC, que é uma contribuição nacionalmente determinada, né, dando um contexto, apresentada pelo Brasil, que ela foi menos ambiciosa do que a última. E a nossa perspectiva, quando a gente faz esses documentos e promessas, é sempre avançar cada vez mais. E a gente chamou isso de pedalada climática. Para mim, foi uma grande pedalada climática a gente ter uma COP na Amazônia que não falasse sobre combustíveis fósseis, para a gente começar a falar sobre a raiz do problema, sendo que outros textos a gente já falava sobre isso. Então, a gente teve uma exclusão. Uma exclusão é pensar uma pedalada climática, uma falta muito grande, que reverbera e dialoga com problemas sociais, com problemas ambientais em vários territórios. Maravilha! Uma mensagem final que você queria deixar para quem estiver escutando a gente? Independentemente da idade, independentemente do que você faça e trabalha, ou do quanto você saiba sobre clima, sobre meio ambiente, sobre justiça social, sobre direitos humanos, eu acredito que essa é uma causa que move todos nós, que precisa mover todos nós, porque já atinge todos nós, obviamente de formas diferentes. E eu sempre costumo dizer, assim, eu uso muito comunicação através das redes sociais, mas também no offline como uma ferramenta muito grande de engajar. Mas eu digo para as pessoas que a gente não precisa só dos influencers climáticos, a gente precisa de comunicadores com coragem. Então, a partir do momento que essa pauta toca você, que você possa falar sobre isso, possa falar no bar, possa falar na mesa com seus amigos, possa falar com a sua família, possa falar e reverberar isso para todos os espaços possíveis e imaginários, porque a gente nunca precisou tanto de gente, né? Não querendo ir para a lógica bélica, mas a gente precisa de um exército de ativistas engajados e cada um tem a sua habilidade, a sua função, que é, né, a gente tem diversas funções diferentes, um é mais organizador, um é mais fazedor, um é mais, enfim, diversas pessoas com diversas habilidades, a gente precisa de todas elas, que todo mundo possa ter uma faísquinha, assim, um salpico do que é aquele comunicador com coragem quando se trata sobre clima, porque a gente precisa falar sobre a nossa causa. Que lindo, muito bem. Obrigada pela entrevista. Alan, seu recado final para a gente fechar o nosso programa de hoje. Olha, é um prazer fazer esse programa e toda vez que a gente se depara com esses jovens potentes, brilhantes, como ela se coloca, como ela inspira, eu, eu, eu sou um otimista que muitas vezes passo por marqueteiro, eu sou da área de marketing, parece que eu estou querendo criar narrativa. Mas quando a gente tem programas que nem esse, a gente fala, não, eu não vou desistir nunca, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, eu sou um otimista e que mais jovens como
a Mahayan façam o futuro desse Brasil maravilhoso como a gente deseja. Parabéns, parabéns, parabéns. Muito obrigada. É isso, gente. A gente está aqui fechando nossa última gravação do Perspectiva em 2025, fechando com chave de ouro. Hoje a gente conversou com a Mahayan Sampaio, essa ativista maravilhosa, essa mulher maravilhosa, ativista. Muito orgulho também de termos você representando o Brasil nessas agendas da ONU, na agenda climática. Um prazer trabalhar com você também no Fumbea. E é isso, gente. Se você gostou do programa, entra lá nas redes do Observatório do Terceiro Setor, segue a gente, curte, escute o programa, compartilha. E é isso. Um bom final de ano para todo mundo que está escutando a gente. Que a gente possa se encontrar de novo em 2026 e fazer muitas mais conversas com essas pessoas maravilhosas que ajudam a transformar esse país na potência que ele pode ser. É isso. A gente fica por aqui. Até lá. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.